Bem-vindos, bem-vindas mais uma terça-feira aqui com vocês, lógico, sem falhar, para dar continuidade ao nosso estudo aqui em cima da Palavra de Deus, da Santa Bíblia, que está dando certo há mais de 2000 anos e que é nossa referência de vida, nosso manual de vida. E eu venho aqui para dar continuidade nesse estudo, falar para vocês um pouquinho do que eu conheço, um pouco do que o Espírito Santo me inspira, e eu venho aqui e trago para vocês com todo amor, com todo carinho, porque isso faz parte do meu propósito aqui na Terra. E o seu propósito também é esse: espalhar a palavra de Deus, espalhar a palavra que fala a respeito do reino de Deus, para que as pessoas conheçam um pouco o nosso Deus e para que as pessoas possam ter uma vida melhor aqui na Terra. Porque aqui é agora onde nós vivemos. Futuramente, se Deus assim quiser, no reino dos céus. Mas por enquanto estamos aqui, então é aqui que a gente tem que se adaptar e tem que viver o nosso dia a dia. Mas antes de tudo, eu quero saber se você já está inscrito no meu canal do YouTube, Roberto Charoni. Se você ainda não está, o que está faltando? Vai lá no meu canal, Roberto Charoni, se inscreve, aciona o sininho, vai lá, clica no sininho, coloca a opção todas para você receber uma notificação toda vez que eu colocar uma mensagem nova. E chega essa mensagem, ela vai diretamente de Deus para você. Então, se você é alimentado por essa palavra, você passa ela adiante para outras pessoas. E no Instagram, você curte e compartilha também, porque o importante é fazer a nossa parte. O que é? É deixar que a bênção siga adiante e não fique parada na gente. Compreendeu isso? A bênção não pode parar em mim, ela tem que seguir adiante. Se você está sendo alimentado, se você está sendo orientado através da palavra de Deus, e isso está servindo para você aplicar na sua vida, passa adiante, faz bem para você e Deus se agrada com essa sua atitude, tenha certeza disso. E o nosso tema de hoje é: não seja escravo do medo. Lá vou eu revisitar a história do medo, porque é sempre importante a gente estar fazendo novas mensagens, novos vídeos, contando situações referentes ao medo, porque hoje realmente esse sentimento ele está à flor da pele nas pessoas, né? Então eu tenho esse cuidado de revisitar temas importantes e talvez fale novamente, porque são fatos que acontecem novos, inspiração de Deus na minha vida, e eu trago para vocês aqui, para a gente aplicar no nosso dia a dia, logicamente com os princípios da palavra de Deus, que isso não tem como. Os princípios geram liberação de promessas. Então estamos aqui para tratar desse assunto hoje, que diz respeito ao medo. E eu vou dizer para vocês que eu e minha esposa passamos por um período que nós tínhamos tudo para ficar morrendo de medo. Foi em 2020, antes da pandemia. Nós decidimos que nós não íamos mais morar na cidade de Belém do Pará, que nós íamos mudar para São Paulo, não para a capital, para Jundiaí, uma cidade do interior de São Paulo, próxima da capital, mas não lá. Então nós decidimos que o nosso momento, que o nosso período ali de vivência, aquele ciclo em que nós moramos em Belém, havia encerrado, porque Deus havia colocado isso nos nossos corações e nas nossas mentes. Então, ali, na hora da nossa decisão, foi uma decisão pautada na fé, na coragem e na obediência, porque Deus, ele direcionou, ele praticamente falou nas nossas mentes que nós deveríamos sair de Belém, mudar de cidade, mudar de território. Então, na hora que a gente escutou essa palavra, nós começamos a nos moldar, a nos preparar para essa mudança tão radical. E é uma mudança difícil, porque você vai sair da sua terra, da sua cidade, onde você passou a vida inteira, e você vai para uma outra cidade, onde você vai ter que fazer novos amigos, nova igreja, novos trabalhos, novos clientes e uma série de coisas que vêm atreladas a essa mudança. Então, não é fácil, dá medo mesmo, entendeu? E como é que a gente conseguiu trabalhar esse medo? Trabalhamos esse medo através da fé e da confiança naquele que me enviou. Então, aquele que me enviou de Belém para São Paulo foi aquele que vai cuidar de mim também em todas as áreas. Assim eu cria. Então, nessa hora, você tem que trabalhar essa questão do medo. É muito importante, porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, quando eu cheguei em Jundiaí, eu só sabia ir para o mercado. Eu só sabia ir para o mercado e voltar para casa, para o mercado e voltar para casa. E logo depois, pandemia. Nós chegamos dia 3 de março de 2020. Dia 16, fechou tudo com pandemia. Aí você imagina só,
mudança de cidade, mudança de amigos, mudança de trabalho, mudança de tudo, sem nada. Eu não tinha trabalho. Ele veio de Belém já para assumir uma função, cargo aqui, zero, não tinha cargo nenhum. Minha esposa veio de Belém para assumir um cargo também aqui em Jundiaí, nada, zero, não tínhamos absolutamente nenhum contato aqui. Viemos por direcionamento do Senhor. Acredite nisso. Obediência, fé e direcionamento de Deus. Então isso causa medo. Aí vem uma pandemia. Pensa. A gente ficar dentro de casa numa cidade, nós trouxemos um recurso para nos manter enquanto nós íamos buscar novas oportunidades de emprego, de trabalho. Mas o recurso onde você só tira e nunca põe, uma hora ele vai acabar. Então isso poderia ter causado um medo na gente e a gente talvez tivesse, não, eu acho melhor a gente voltar, porque lá pelo menos a gente já conhece pessoas, tem o nosso network na cidade, então a gente vai conseguir ficar de uma forma melhor lá, é mais confortável. Não, nós perseveramos, permanecemos aqui em Jundiaí, permanecemos aqui em São Paulo e Deus foi fiel. Ele realmente nos sustentou em todas as áreas, inclusive emocional. E ele trabalhou também esse sentimento do medo. Mas agora eu vou entrar na palavra. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra em Deuteronômio capítulo 7, verso 17. Vamos lá. Que diz assim. Isso aqui é Moisés falando para o povo, tá? Que tinha saído do Egito. Não fiquem pensando assim, esses povos são mais numerosos do que nós. Como podemos derrotá-los? Não tenham medo deles. Lembrem daquilo que o Senhor, nosso Deus, fez com o rei do Egito e com todo o seu povo. Lembra das pragas? Lembrem das pragas, dos milagres e das coisas espantosas que vocês viram e não esqueçam o grande poder que o Senhor os tirou do Egito. Pois o Senhor, nosso Deus, fará com esses povos de quem vocês estão com medo a mesma coisa que fez com os egípcios. Deus fará com que esses povos fujam apavorados e destruirá os que escaparem e se esconderem de vocês. Portanto, não tenham medo deles, pois com você está o Senhor, nosso Deus, o Deus que é forte e causa medo. E aí, o que você me diz dessa passagem aqui, hein? O que você me diz desse encorajamento que foi dado, hein? Na hora que diz assim, Deus é com você. Na hora que ele diz, o Senhor nosso Deus é forte e causa medo. Se ele é com você, quem poderá ser contra você? Não tem como, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso? O importante é a fé. O importante é a fé, porque você vai crer num ser que você não vê, que você não está ali observando o agir dele fisicamente, mas espiritualmente sim. Então você tem que confiar naquilo que você não vê. Confiar que vai acontecer aquilo, mesmo sem enxergar. E isso se chama fé. E foi essa fé que eu fui buscar até aqui em Deuteronômio, para poder mudar de cidade com a minha esposa, num lugar desconhecido, como estrangeiro. Cheguei aqui e não conhecia ninguém. Cheguei aqui depois veio pandemia. Foi um desafio, um grande desafio. E desse desafio eu poderia ter tido depressão, ansiedade, poderia ter tido uma série de situações que poderiam ter me causado problema e eu ter até desistido. Mas não, eu fui firme, eu e minha esposa, porque o remédio contra o medo se chama Palavra de Deus. Acredite nisso, Palavra de Deus. Esse é o remédio. É o remédio físico? Não, remédio espiritual. Palavra de Deus. Saiba disso. Tudo é graças a Deus. Se Deus quiser. Deus vai fazer. Deus... Você fala tanto em Deus, você fala tanto em Jesus todos os dias, mas você crê nele, você confia nele? Você confia que ele é capaz de te fazer vencer o medo? Porque Deus não deu um espírito de escravidão para a humanidade.
Ele deu um espírito de ousadia, assim diz a palavra. Então, é um espírito que não escraviza. Então, nós não devemos ser escravos do medo, porque não foi esse o plano de Deus para as nossas vidas. Não foi isso que Deus planejou para a vida da humanidade. Sermos prisioneiros, escravos do medo. Viver com medo de tudo. Não é assim que funciona. Então, entenda. E comentaristas dizem que existem 366 menções de não temais na palavra de Deus, até para ano bissexto. Olha que maravilha, né? 66 vezes a expressão não temais consta na Bíblia. Por quê? Porque Deus sabe, conhece a humanidade, então Ele sabe que nós teríamos medo. Então ele trabalhou isso na palavra de Deus para que você tenha fé, a confiança nele, de que ele pode te livrar dos teus maiores problemas e do teu medo. Então, se você acredita em Jesus, se você acredita em Deus, se você crê na palavra do Senhor, você vai trabalhar esse medo e vai simplesmente viver um dia de cada vez. Essa é a verdade. E aí eu passei a alimentar minha fé. Porque eu cheguei numa cidade que eu não conhecia ninguém, que eu não tinha trabalho. Os únicos clientes que eu tinha eram clientes de Belém ainda. A minha esposa sem trabalhar, pediu demissão em Belém, mudamos para cá. E aí ficamos numa situação, e agora? E agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser o sustento? Como é que a gente vai conseguir sobreviver? E aí, o nosso recurso vai acabar, porque a gente não trabalha, vai só usar. Mas, gente, vou dizer para vocês, Deus provê. Ele provê. A única coisa que você não pode é parar. A única coisa que você não pode ser brecado, parado, estagnado em razão do medo. Não dá. Porque aí sim você vai ter um problema. Porque se você paralisar em razão do medo, aí realmente as coisas vão ficar difíceis. Então você precisa trabalhar isso com a ajuda de Deus na sua vida. Trabalhar isso com a ajuda de Deus. Mateus 6,34, abra aí sua Bíblia. 6,34, assim, por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia já bastam as suas próprias dificuldades. Ou, tem algumas versões que dizem, para cada dia já basta seu próprio mal. Então, queridos, qual é o segredo? O segredo é o seguinte, eu não vou parar, que o medo não vai me paralisar. Não vai me paralisar. Eu mudei de cidade, fiquei dentro de casa, preso numa pandemia com lockdown. Mas eu não vou parar, eu vou ter ideias, eu vou pensar, eu vou trabalhar minha mente, eu vou orar, eu vou pedir para que Deus seja minha fortaleza, meu refúgio e a minha fortaleza. E eu encontro nele o alimento, encontro nele o vigor, encontro nele a força para seguir adiante, para pensar positivamente e viver a cada dia. Porque se eu ficar vivendo o meu dia de hoje pensando no que vai acontecer semana que vem, gente, eu não sei nem se eu vou estar vivo semana que vem. Eu não posso viver o meu futuro. Eu não sei. E muitas coisas que eu penso que vai acontecer de ruim, na maioria das vezes não vão nem acontecer. Estudiosos dizem que 87% das coisas que a gente pensa que vai acontecer com a gente, elas não acontecem. 87%. Então, queridos, saiba, viva cada dia, viva o dia de hoje. Hoje eu tenho condições de morar, eu tenho condições de comer, tenho condições de pagar minhas dívidas de hoje, tenho condições de trabalhar, estou com saúde, ou preciso de tratamento, vou viver o dia de hoje. Se o dia de hoje for bom, glória a Deus por isso. Mas se ele não for bom, amanhã será um dia melhor. Creia nisso, trabalhe sua mente, não fique parado, não se torne escravo do medo. Não se torne. Não é isso que Deus quer para mim nem para você. Não podemos ser, aquela pessoa que vive com os nervos à flor da pele, que vive parece um barril de pólvora que vai explodir a qualquer momento, que é um vulcão que vai entrar em erupção, tudo à flor da pele, e é tudo para ontem, e é preocupação para amanhã, é preocupação para depois de amanhã, é preocupação, hoje é terça, já está preocupado com segunda que vem, sabe? Trabalha, cristão, trabalha, ora, trabalha, vai, faz a tua parte, coloca para Deus as suas dificuldades. Diz assim, Senhor, eu não posso paralisar com medo.
Eu não posso me tornar escravo do medo. Então que o Senhor me dê a força que eu preciso, a fé que eu preciso para vencer esse medo. E aí acredita porque Deus vai fazer o milagre na sua vida. Acredita nisso. Não podemos ficar escravizados. Agora a nação brasileira é conhecida como a nação Rivotril. O brasileiro chega na farmácia, tem comprimido da paz? Tem xarope da paz? Gente, não tem. O Rivotril é uma medicação que é receitada, que é prescrita por psiquiatras para pessoas que estão com problema de ansiedade, mas que existe assim uma causa da ansiedade bem definida. Mas hoje o brasileiro, ele agora toma o Rivotril por coisas banais, por problemas do dia a dia, insônia, prazos apertados, entendeu? Brigas conjugais, brigas de relacionamentos, aí a pessoa quer apagar. Essa é a verdade, ela quer apagar. Eu tinha uma amiga que, quando ela estava muito assoberbada de problemas com o filho, às vezes problema do financeiro, algum dinheiro que ela estava esperando cair, não caía e tal, e ela ficava com aquela cobrança, ficava com aquilo, o que ela fazia? Ela dizia assim, gente, eu vou ficar off agora, vou desaparecer por uns 2 dias aí, porque eu vou tomar o Rivotril e vou dormir. E ela tomava aquele Rivotril e realmente ela ficava quase 2 dias dormindo, porque ela tomava acho que uma quantidade acima da média e ela dormia. Aí eu pergunto, quando ela acordava, os problemas estavam resolvidos ou eles cresceram? Isso resolve o teu problema ou não resolve? Isso resolve o teu problema conjugal? Isso resolve o teu problema de finanças? Você dormir ao invés de correr atrás? Me diz se isso resolve. Não, faz a sua parte. Deus é com você. Deus é contigo. Aí tem pessoas que dizem assim, estou passando por situação financeira tão difícil, esse final de semana eu pensei em tirar minha própria vida. Gente, chegou pessoas comigo que disseram isso há pouco tempo atrás, que estavam passando por dificuldades financeiras e que no final de semana chegaram a pensar em tirar a própria vida. Queridos, que isso? Uma pessoa saudável, uma pessoa que tem força de trabalho, vai trabalhar. Se não deu para pagar tudo, paga o que der. Ora a Deus, pede para que Ele te prospere. Você não pode parar. Só não pode parar. Você pode tudo, só não pode parar. E você tem que alimentar a sua fé através da palavra de Deus. Então a pessoa chega, eu tô com um problema, eu pensei em fazer besteira da minha vida, porque deprime. Porque a principal causa ou é relacionamento ou é questão financeira. Então deprime porque não tem o dinheiro. Vai trabalhar, vai atrás, corre atrás. Deus vai abençoar. Creia, fale com Deus, converse com Ele, coloque nas suas orações. Diga assim, abra uma porta de emprego, uma porta de trabalho, um serviço, um cliente, alguma coisa. E segue adiante, não para. Aí você vai vencendo. Não deu para pagar tudo, mas vai pagar uma parte, depois vai pagando outro, depois vai pagando outro. Deus vai abençoando e quando você vê... Entendeu? A minha esposa, há pouco tempo, trabalha no hospital, disse para mim que um jovem de 21 anos disse que tentou o suicídio porque havia terminado um relacionamento. Queridos, terminar um relacionamento e você pensar em tirar a própria vida. Deus deu um prazo, quando a gente nasce e quando a gente vai ser recolhido. Então, só quem sabe é Ele. Ele não disse para a humanidade, senão a gente ia pirar. Mas Ele sabe. Então, se a gente interrompe isso antes do tempo que Ele deu, é errado. Você está descumprindo uma determinação, a vontade de Deus. Então, gente, tem consequências graves para quem tira a própria vida. Então, viva cada dia, trabalhe, peça para Deus, coloque as suas orações, coloque a sua confiança no Senhor, coloque esse medo, tira esse medo, tira o medo da sua vida, vai trabalhar e ora. Eu tenho problema de saúde, beleza, tira o medo da sua vida, faz o teu tratamento e ora. Faça isso, porque eu posso falhar, eu vou errar, eu posso falar coisas que são desconexas, mas Deus não falha, Deus não erra e Deus é perfeito. Saiba disso. Eu posso não conseguir te ajudar, nem o meu tio rico, nem meu avô rico, nem meu amigo milionário, ninguém, mas Deus pode. Deus pode ajudar, pode me ajudar e ajudar você. Assim como Ele me ajudou e hoje eu estou em 2024, na mesma cidade, graças a Deus, Deus
vem sustentando a minha e a minha família desde a nossa mudança para cá de uma forma extraordinária. Graças a Deus. Por quê? Porque Ele é fiel e eu fui obediente e tive fé. Tá faltando isso para você? Então vai lá. Fé, obediência e confiança. Fé, obediência e confiança. Experimenta na tua vida. Você vai ver a mudança e você vai colocar de lado todo o medo que pode estar recaindo sobre você. E aí eu vou ler, para a gente encerrar aqui, abra sua Bíblia em Isaías 41:10, eu vou te dar uma injeção de ânimo agora, de ânimo. Não tem o comprimido da paz, não tem o xarope da paz, mas eu vou te dar uma injeção de ânimo agora. Lê comigo Isaías 41:10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Creia, o seu remédio está aqui, na palavra de Deus, que está dando certo há 2000 anos. Está dando certo há 2000 anos com todo mundo. Vai dar errado logo com você? Claro que não. Deus me ama, Deus ama você, e Ele não quer que você seja um escravo do medo. Ele quer que você seja aquele que tem fé, aquele que obedece e aquele que confia. Tenta isso, experimenta isso na tua vida e você vai ver as promessas de Deus sendo liberadas no teu dia a dia. Viva cada dia. Deixa o amanhã por conta do Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, assimilado, e se foi produtiva para você e você vai colocar em prática, não esquece, passa adiante. Deus se agrada e a bênção não para em você. Ela continua para atingir outras pessoas. Gente, a gente se vê na próxima terça, se Deus quiser. E eu desejo para vocês um resto de semana de muita paz, harmonia, prosperidade, bênçãos do Senhor, sem medidas sobre a vida de vocês. A gente se vê na terça.